Algumas pessoas poderiam se desesperar por estarem presas. Ela fala assim: o Senhor me trouxe aqui por o Espírito Santo ministrou o coração dela. Eu comentei de manhã, aqui no Brasil, nós temos alguns centros de missões, de evangelismo, que têm oportunidade de entrar numa cela, né, lá, e fazer um culto, orar pelas pessoas, né, ministrar uma palavra, alguma coisa desse tipo. Lá na China, se você não pode adorar a Deus nem na sua casa, imagina dentro de um presídio, né? Então, na cabeça dela, ela falou assim: olha, Deus ele permitiu que eu fosse presa para que eu fosse evangelizar as pessoas dentro da cela. E a outra coisa que ela pensou: a minha vida ela é tão atarefada, ela é tão corrida, é tanto cheia de atividades, que aos poucos eu me distanciei de Deus. E aqui não tem para onde eu correr. É eu e Deus. Estou dentro dessa cela aqui, é eu e Deus. Eu gosto de trazer, gente, essa história porque ele dá uma vergonha alheia, não dá? Dá. Nossa, eu leio essa história aqui, que na minha cabeça, toda vez que às vezes tem alguma coisa que eu não quero fazer, ou eu estou muito cansado, você começa, né, na sua cabeça, você começa a criar obstáculos, né? Tenho trabalhado muito, estou cansado, não vou, sabe? É difícil, tenho um monte de filho, tenho que arrumar uma tropa, né? Lá em casa, gente, o culto começa 2 horas antes, né? Que a Dani começa cantando, chorando, né? Para não quer acordar e tem que trocar a roupa de todo mundo. Então isso tudo a gente fica assim: nossa, ô Jesus. Aí você ouve uma história como essa, de uma mulher que, presa dentro de casa, não tem como você não repensar algumas coisas na sua vida, né? Não tem como você não pensar melhor sobre como você tem agido, como você tem tratado o seu relacionamento com Deus. Essa história é para isso, gente. Essa história a gente traz, não é para envergonhar, né? Não é para deixar ninguém envergonhar. Na verdade é fazer a gente refletir, é fazer a gente tirar quem sabe esse marasmo que está um pouco na nossa vida e fazer a gente refletir melhor nas coisas, né? Fazer a gente pensar melhor: será que eu estou servindo a Deus a melhor maneira que eu posso? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Porque uma coisa que eu aprendi, gente, que com Deus não é quantidade, é qualidade de tempo. Você viu ela falando? Ela falou que ela se dedicava muito ao ministério. Ela estava trabalhando para a obra de Deus. Ela estava dedicando muito ao ministério. Ela estava fazendo a obra de Deus. Mas existia algo mais importante que aquilo, que era o relacionamento dela com Deus. E aquilo ali estava ficando de lado. E ela entendeu ali que não é quantidade, é qualidade. É qualidade de tempo com Deus. Se você for parar para refletir hoje, durante essa semana, se você somar tudo que você orou a Deus, dá 20 minutos? De segunda a domingo, de segunda-feira passada até hoje, se você somar todo aquele momento, e olha, eu vou ser generoso com você, viu? Inclui aí nessa sua conta as orações que você fez do almoço, né? Que eu espero que todo mundo ore antes de comer, né? A oração do almoço, aquela oração que você faz com o seu filho, pede para ele juntar a mão e pede para ele repetir. Se você juntar tudo isso, dá 20 minutos de oração? Às vezes não dá, né? Às vezes dá, alguns passam. Mas história como essa é para a gente refletir sobre isso. É para a gente refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. O que é importante, gente? O que é importante nessa vida? Afinal de contas, o que é importante nessa vida? Quando Paulo fala, né? Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo, gente. Viver é Cristo. Viver é Cristo. Viver é Cristo.
Viver é Cristo, é isso que importa. É servir ao nosso Deus, e servir ao nosso Deus da onde a gente estiver, sabe? Da onde a gente estiver, não deixa, sabe? Não cria um objetivo de vida. Não, Joel, você tem toda a razão. Então, a partir de 1º de janeiro de 2023, eu vou começar. Começa hoje. Começa hoje, hoje à noite. Começa hoje à noite. Existe uma pesquisa que fala que o pior momento da semana, você sabe qual é? Você sabe qual é o pior dia da semana? Vocês sabem qual é o pior dia da semana? É isso que a gente está vivendo agora. Existe uma pesquisa que diz que o pior dia da semana se chama domingo de tarde. Por que o domingo de tarde? Porque você já está pensando na segunda de manhã. Chega na segunda de manhã, chega mais ou menos na segunda de tarde, você não conseguiu fazer muita coisa hoje. Então já estou preocupado com a terça-feira. Terça-feira não rendeu também muito. Eu já estou começando a pensar na quarta. Você sabe qual é o problema da quarta? Eu já estou no meio da semana de novo. Não fiz nada, não rendi nada. Aí existe uma bola de neve de ansiedade que vai se juntando dentro de você. Porque está chegando na quinta-feira é pré-final de semana. Quinta-feira é pré-final de semana. E se chega na sexta-feira, então, meu Deus. Aí você chega e fala assim, graças a Deus que chegou a sexta-feira. O problema é que se a semana for muito ruim, a sexta-feira você já fica pensando, tomara que esse final de semana não passe muito rápido, né? Para dar um tempo de eu descansar. E eu estou falando isso para você, gente, porque eu vivo um pouco disso. Eu estou falando por conhecimento de causa. Só que quando eu estou falando sobre isso, eu estou falando com vocês no domingo de tarde. Consequentemente, se a gente não tomar cuidado, eu já estou pensando na segunda-feira. E isso vira ansiedade, que vai virar um burnout, que vai virar uma depressão. Aí você fala, e Deus? Onde Deus entra nessa equação? Será que Deus tem entrado nessa equação? Será que nós temos reservado esse tempo para Deus? Será que a gente tem vivido dessa forma porque Deus ele não tem feito parte da nossa equação de vida? Vocês lembram do primeiro emprego de vocês? Quantos aqui lembram do primeiro emprego? Do primeiro. Não, gente, quando eu falo emprego, eu falo atividade remunerada. Tá? Não é? A minha mãe fazia a gente arrumar a casa inteira. Eu não posso contar aquilo como emprego. Porque quando eu falava para ela, mãe, poxa, a senhora podia dar uma... E ela vai assistir isso. Mãe, quando a senhora puder, poxa, podia ter uma mesada, né? A gente ajuda, né? A frase, qual é a frase que toda mãe fala? Mães, por favor. Você não faz mais nada que a sua obrigação. Você vive nessa casa. Os copos, né? Enquanto existir vida, vai existir louça suja. Enquanto existir vida dentro de casa, vai existir louça suja. Então não conta, essa atividade não conta, ela não é remunerada. Ela é remunerada com amor. Essa não conta. Eu falo de atividade mesmo, aquela que você, a primeira vez você saiu de casa e você... eu acho que esse é um dos primeiros trabalhos que a gente vai feliz, né? Porque é tudo novo, a gente é jovem, dinheiro, eu quero meu dinheiro próprio. Eu tive, gente, a minha primeira oportunidade de ganhar um dinheiro, não foi carteira assinada, não foi nada disso, nem nada disso. Eu morava no interior, lá no Pará, e do lado da minha casa morava um irmão chamado, o nome dele era Raimundo Nonato, mas a gente chamava ele de Irmão Nô. O Irmão Nô, gente, ele era mecânico. Ele era mecânico de
caminhão e trator. Então, era um barulho interessante do lado de casa, né? Então, ele tinha uma oficina enorme. E eu conheci um menino da rua, que a gente jogava bola de tarde, mas dava 3 horas da tarde, ele parava, ele falava assim, gente, eu tô indo porque eu preciso trabalhar. Ele era aprendiz do irmão Nô. E eu falava para ele, para onde você está indo? Eu estou aprendendo aqui com o irmão Nô algumas coisas, ele me ensina e ele me dá um dinheiro. Ele deixa eu limpar as coisas, me ensina algumas coisinhas. E essa oficina era tocada pelo irmão Nô e pelo filho dele mais velho. E eu me interessei por isso, né? Na minha cabeça, todo homem, ele precisa saber consertar um carro. Ele precisa saber. Ele precisa saber trocar um pneu. Ele precisa saber abrir o capô do carro e ficar olhando e fazendo assim, ó. Isso aqui está parecendo, não sei, né? Isso aqui está parecendo coisa do diabo. E eu tive a oportunidade, eu achei legal. E eu fui me chegando na oficina, era do lado de casa. Falou, irmão Nô, me dê oportunidade aí de estar aí com vocês. Ele, não, chega, vai, você quer aprender? Eu quero, poxa, fica aí então, fica do lado do Rodrigo. E ele vai te ensinando algumas coisas que ele já aprendeu também. Parceria, legal, né? Aí ele falou pra gente assim, ó, eu lembro, olha, maravilhoso. Ele falou assim, ó, tem um motor ali que a gente precisa desmontar. Então ajuda ele a desmontar o motor. Beleza, vou desmontar o motor, por que não? Né? Montar não é comigo, desmontar a gente desmonta. E eu lembro que ele falou assim, o irmão Nô chegou assim, olha, para desmontar essas peças aqui, você vai precisar de uma chave Phillips. Pega lá, Joel, a chave Phillips. Aí eu, menino criado, né? Menino criado dentro de casa. Vou lá, aí ele tinha um quarto, gente, imagina, ele tinha um quarto só de ferramentas, assim, um sonho de quem gosta disso. Tudo etiquetado, sabe? E as ferramentas dele tinham o nome dele, e as ferramentas do filho dele eles eram extremamente organizados, sabe? Tudo organizado. E ele falou assim, ó, Joel, vai ali na sala de ferramentas e pega a chave Phillips. Vou. Lá vai o Joel. Cheguei lá. Chave do Felipe. Cadê a chave do Felipe? Eu procurando na etiqueta, fiquei procurando, eu pensava que Felipe era o filho dele. Então, é horrível, né, essa história. Mas na minha cabeça, ele estava pedindo a chave do Felipe, não era a chave Phillips. Né? Então, aí teve uma hora, e ele gritou meu nome, e a chave? Eu falei assim, irmão, não me desculpa, mas até agora, nada do Felipe. Ele falou, não é Felipe, rapaz, é Phillips. Aí eu fui lá, nossa, meu Deus do céu, que constrangedor, primeiro dia. Já tinha tudo para dar errado, né? Tá tudo para dar errado. Eu tenho 3 filhos. Tive oportunidade, Deus me deu oportunidade de ir na primeira ultrassom de cada um deles. Não é todo mundo que consegue, né? Às vezes no meio do trabalho, assim, é muito difícil. Mas graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de acompanhar minha esposa e ver lá aquilo, né? Aquelas manchas. E nesse momento eu lembrei da chave do Felipe. Porque a doutora chega, né, e fala assim, olha que lindo, está se mexendo. Falei, olha, você viu, está mexendo o bracinho. Aí você fica assim, que braço, gente, onde é que ela está vendo o braço aqui? Aí teve uma hora que ela falou assim, olha, ele está até esboçando um sorriso. Eu falei, não, aí ela está inventando. Onde é que ela está vendo sorriso aqui? E você só vê aquele conjunto de manchas, você não sabe de onde vai. Só que a Vanessa, minha esposa, ela viu isso tudo. Ela viu. E eu, para não ser
que não sabe buscar a chave Phillips, né? Falei, nossa, é lindo mesmo, né? Olha que... Deu até o tchauzinho, olha... Que bebê mais lindo. Eu não sabia, gente, eu não sabia se ele estava de cabeça para baixo, não sabia se ele estava com... Não sabia nada disso. E você sabe que muitas vezes eu me pego com esse mesmo sentimento, com essa mesma sensação, com vários textos bíblicos. Não sei para onde vai, não sei o que ele está fazendo ali, mas ele está ali, e ele tem um motivo. E um desses textos que me deixam nessa sensação de chave Phillips, de sorrisinho de bebê, que me deixou por muito tempo, está escrito em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. Esse aí é de EBF, né, gente? Esse aí é... A tia pergunta, você fala. O que fala? Coloca aqui para mim, por favor. NVI, de preferência. Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz... Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Esse versículo é maravilhoso, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe quem está falando isso? Jesus, o próprio. Você sabe quem é Jesus? O alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele está dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Eu achava esse versículo eu acho ele maravilhoso. Só que eu ficava pensando, o que é o reino de Deus? É o mesmo dilema da chave Phillips. Busca. Jesus olha para mim, Joel, vai ali naquele quartinho de ferramenta e traz para mim o reino de Deus. Agora, Senhor. Aí você chega lá. O que é o reino de Deus? E vocês sabiam que Jesus passou mais da metade do ministério dele tentando explicar para as pessoas o que era o reino de Deus? Porque essa pergunta sempre surgia. Sempre surgia. Estava conversando alguma coisa, do nada alguém, Jesus, aqui ó, mãozinha levantada aqui. E o reino de Deus? O que é o reino de Deus? E a gente já passou por isso. Quantos de vocês não já passaram por isso diante de um texto bíblico? Falam assim, o que é isso? O que é o reino de Deus? E uma coisa que eu aprendi com Jesus é que Jesus, ele gosta de nos fazer refletir. Jesus, ele não dá resposta direta. Ele não, o reino é isso. Está definido, não existe definição. Ele fala, o reino de Deus, e eu quero que vocês me acompanhem nessa jornada. Ele não respondia de forma literal. Né? Jesus, ele não responde as coisas de forma literal. Porque a gente tem que entender, gente, que Jesus, ele lidava com todo tipo de pessoas ali. Lidava da pessoa mais letrada, da pessoa com maior conhecimento que tinha, com uma pessoa que não sabia nada. Não sabia ler, mal sabia escrever o próprio nome, nunca teve oportunidade de ler a Torá. E era uma pessoa curiosa, mas com aquele anseio de tentar entender. Então ele falava com essas pessoas, e para todas essas pessoas entenderem, ele tinha que falar de uma maneira que fizesse as pessoas pensar um pouco. Ele não podia falar literal, porque se ele fala literal, talvez umas 10 pessoas iam entender. Fala assim, pegou, né? É isso aí, anota no evangelho aí. Mas tinham algumas pessoas que possivelmente não iam entender. Então, a nossa primeira parada para tentar entender o reino de Deus definitivamente começa em Lucas, o evangelho de Lucas. Vocês sabiam que Lucas não era judeu? Vocês sabiam que Lucas, ele não foi discípulo de Jesus? Lucas, ele era sírio.
Lucas, na verdade, ele foi discípulo dos apóstolos. Lucas esteve com Paulo. Vocês já assistiram aquele filme do Paulo? Já assistiram? Paulo, que é Lucas que está ali com ele, escrevendo algumas cartas, né? E o Evangelho de Lucas, é legal que o Evangelho de Lucas, na verdade, é uma carta para um amigo dele, Teófilo. E Teófilo disse, isso aqui é muito precioso. E deixou para a igreja toda, né? Então, é um relato de um amigo para um outro amigo, falando sobre as maravilhas de Jesus. E o que ele fala em Lucas capítulo 17, versículo do 20 ao 22? Fala o seguinte, Lucas 17, do 20 ao 22. Fala assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus, ele não vem de um modo visível. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele. Porque o reino de Deus, na verdade, já está entre vós. É isso, tá vendo? Não dá para entender quase nada. É isso, é exato, eu gostei, vocês vieram comigo. Olha, você já pensou, você perguntando para Jesus, e o reino de Deus, quando é que vem? Jesus fala, o reino de Deus não é visível. Não é visível. Não dá para você dizer, a partir daqui é o reino de Deus, viu? Ou lá é o reino de Deus. Na verdade, olha que coincidência, já está entre vós. Né? Primeira coisa que nós aprendemos, o reino de Deus não é um espaço físico. Amém? Amém? O reino de Deus não é um espaço físico. O reino de Deus não possui uma bandeira. O reino de Deus não é um espaço físico. O reino de Deus não possui uma bandeira. E o reino de Deus também, sabe o que acontece? Ele não possui um exército para defender as fronteiras dele. Não tem nada disso. O reino de Deus não tem nada disso. E o que é o mais curioso? Já está entre nós. Essa é a parte que, já está entre nós. Eu confesso, gente, que para quem fez essa pergunta para Jesus, Joel, tá? Joel, falando. Eu passo um pano. Sabe o que é passar um pano? Eu passo um pano para a pessoa. Imagina. Você vive aprisionado por um império romano. O seu grande último rei, tipo o último rei da sua vida, assim, que foi majestoso, que foi conhecido por todas as pessoas, se chamava rei Uzias. Esse foi o grande último rei de Israel, que teve exércitos, que foi temido, mas que acabou morrendo de lepra, porque ele fez o que não devia. Mas isso é uma outra história. Mas esse cara foi o último grande rei famoso de Israel. E vocês sabem quantos anos o rei Uzias viveu antes de Jesus? O rei Uzias, ele viveu antes de Jesus 740 anos. Antes de Jesus. Era quase já uma lenda, né? Já era uma lenda, a lenda do rei Uzias. Então, eles tinham só os livros dos profetas. E o que os profetas falavam? Vai vir olha, Isaías. Vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente. Aí eles, não vemos a hora. Então, eles criaram esse Messias. Eles criaram esse Salvador. Eles criaram esse reino. Então, o que eles estavam esperando? Um Messias montado, num cavalo branco. Sabe, descendo dos céus, alado, com uma espada flamejante, sabe, e libertando todo mundo, e eles querendo viver a glória do passado. Aí chega um Jesus, né? Não tinha nem beleza na face dele, dizendo, olha, não dá para ver o reino, viu? E já está aqui. Poxa vida, né? A expectativa, você criou uma expectativa.
Só que a expectativa não foi o que é atendido. Então aquelas pessoas falavam... Só que aquela mensagem atingiu os corações certos. Algumas pessoas precisavam ouvir sobre o reino de Deus daquela maneira. Falando sobre isso em João, o outro evangelista, João capítulo 3, versículo do 3 ao 5, temos uma pequena fração do diálogo entre Jesus e Nicodemos. E fala o seguinte: ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver contigo. Você não pode fazer nada disso. Então eu sei que o Senhor é o Messias. Aí sabe o que Jesus responde? A resposta é te digo a verdade, ninguém pode ver o reino... Vocês viram Nicodemos perguntando sobre o reino de Deus? Ele não estava perguntando sobre isso. Ele, na verdade, ele veio com uma frase toda pomposa, né? Mestre, oh amado mestre, eu sei que tudo que tu... Mas Jesus conhecia o coração dele, sabia onde estava a dúvida dele, e sabia, ele vem perguntar do reino. Ele não entendeu quando eu falei daquela última vez lá. Em resposta, Jesus disse: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar uma segunda vez no ventre da mãe e nascer. Olha a resposta da pessoa, né? Literal. Aí Jesus olha para ele de novo: digo-lhe a verdade, ninguém pode sequer entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar no reino de Deus se antes não for limpo pela água e não for santificado pelo Espírito. O que nós entendemos? Talvez algumas pessoas não entendam o teu amor, a tua fé por Jesus. Te chamam até de fanático. Não entendem. Você sabe por que ele não entende? Porque ele ainda não nasceu de novo. E Jesus fala: só é possível ver o reino de Deus, só é possível desfrutar o reino de Deus aqueles que nascerem de novo. Aqueles que não nasceram de novo, eles nunca vão entender sobre o reino de Deus. Recapitulando, o reino de Deus é invisível e já está entre nós. E o que aprendemos agora com esse versículo? Ele possui algumas exigências para que você possa vê-lo e fazer parte dele. Amém? Em Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29, diz o seguinte: Marcos 4, do 26 ao 29. Vocês estão me acompanhando? Acompanha na Bíblia, não se perde, hein? Senão você vai perder, no final tem um plot twist. Não vai perder o plot. Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29 diz: Jesus falava com uma grande multidão. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só, própria, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo o grão fica maduro, e esse homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. O reino de Deus é semelhante a um homem que plantou, e Deus dá o crescimento
mesmo esse homem não sabendo como isso acontece. Opa, temos aqui o reino de Deus, ele trata sobre o cuidado do Senhor sobre os seus filhos. Trata sobre o cuidado do Senhor. Existem coisas na nossa vida que a gente não sabe como aconteceu, mas foi providência de Deus. Porque foi plantado lá atrás, e essa semente germinou, ela cresceu sozinha, você não precisou fazer nada. Aí quando chegou o tempo, você foi lá e cortou. Quando eu casei, ninguém casa rico aqui, né? Eu pelo menos não conheço ninguém que casou rico. A maioria casa fazendo das tripas o coração, né? Fazendo aquele esforço para conseguir pagar. E eu me lembro uma época, perto do casamento, onde eu falei, mulher, vamos entrar no vermelho. Vamos entrar no vermelho. Tão certo quanto o ar que eu respiro. Não fecha, gente, não fecha as contas. Eu estava vendo, né? E não parava de aparecer flores para comprar, sabe? Lembrança. Não vai. Tenho fé que vai fechar? Tenho, mas não vai. Não vai, porque, sabe, não vai. Eu já fiz as contas. Entrava ali, sabe, sempre peguei aquele Excelzinho, fazendo as contas. E eu me lembro uma vez, sempre batendo a fatura do cartão, né? Todo mundo faz isso. Fatura do cartão, pá. Não vai bater, não vai. E eu me lembro que uma dessas eu abri e eu escutei uma voz no meu coração dizendo, para de olhar a fatura. Para de olhar essa fatura. Você está escutando, Joel? Para de olhar essa fatura. Parei de olhar a fatura. No mês que eu sabia que ia entrar no vermelho, não entrou no vermelho. No mês seguinte, e a gente seguindo as mesmas práticas. Ninguém ficou, sabe, fazendo nenhum sacrifício louco assim para economizar, até porque já não tinha mais nada para cortar. Se eu cortasse, eu tinha que parar de comer, né? Então não tinha mais nada para cortar. E a conta fechando. No dia 18 de janeiro de 2014, eu casei com uma das moças mais lindas dessa região, sem nenhuma dívida. E eu, sabe, da onde veio isso? O reino de Deus é como um homem que plantou uma semente, e essa semente ela cresce, e a gente não sabe como ela cresce, a gente não sabe para onde vai, da onde vem, mas Deus cuida. Se você confiar no Senhor, Ele cuida. Amém? O reino de Deus é invisível. O reino de Deus não tem bandeira. O reino de Deus possui algumas exigências para os seus participantes, e o reino de Deus é o cuidado do Senhor. Vocês estão me acompanhando? Amém. Lucas capítulo 13, versículo do 18 ao 21. Lucas capítulo 13, versículo do 18 ao 21 diz: então Jesus perguntou, e é legal, essa aqui é uma pergunta já retórica de Jesus. Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que eu posso comparar? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: aqui eu posso comparar o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou em uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada.
Eu vou perguntar uma coisa para você. Você sabe onde é que o pássaro faz o ninho dele? A minha casa tinha umas árvores. O pássaro gosta de árvore frutífera. Para um pássaro fazer um ninho numa árvore, num ramo de uma árvore, primeiro, tem que ser uma árvore segura. Porque ali ele vai colocar os ovos dele. É a casa dele. É um lugar seguro. É um lugar com acesso a alimento. É com lugar acesso a alimento para que ele possa se alimentar. Tem frutinha ali por perto. Ele precisa ter acesso à água. Se todas essas pequenas coisas forem cumpridas, ele faz o ninho dele naquele lugar. Essa semente que é plantada no meio de uma horta e vira uma árvore, gente, somos nós. É a nossa vida. E o reino de Deus é sobre a gente servir ao nosso irmão. Você sabe, as pessoas que vão chegar perto de você são esses pássaros. Eles vão se sentir seguros perto de você, porque você tem água a oferecer. Você é um abrigo para essas pessoas. Isso só é possível através do Espírito Santo de Deus, através das nossas vidas. É como uma árvore plantada. E essa árvore vai servir de abrigo para os pássaros. Você já reparou que na sua vida possivelmente já tem alguns pássaros ali rodeando? Algumas pessoas que você deve orar por elas, que você deve zelar por elas, que você deve discipulá-las, que você deve estar perguntando como elas estão. Isso faz parte do seu trabalho como o reino de Deus. O reino de Deus é invisível. O reino de Deus não possui bandeira. O reino de Deus não possui um exército. O reino de Deus são para os nascidos de novo. E o reino de Deus também é para servir. Servir ao próximo. É como um pouco de fermento que foi misturada à farinha e toda a massa ficou fermentada. Assim deve ser o seu agir. Onde você chegar, você é o embaixador das boas novas de Jesus Cristo. Você é um fermento. Você vai fermentar a massa da onde você vive. É o seu trabalho, você influenciar pessoas para o reino de Deus. Amém? E essa nossa jornada finaliza em Paulo. Ele está com um problemão, Paulo, escrevendo para os irmãos dele, os romanos, a igreja em Roma. Em Romanos capítulo 14, versículo do 17 ao 19. O que fala? Romanos 14, do 17 ao 19, fala: pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo de Deus. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus, agradável a Deus. Ele cresce como uma árvore e ele é aprovado pelos homens. Os homens fazem ninhos nos ramos dele. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Você sabe qual era o problema? Existiam alguns cristãos que já tinham muito tempo de casa e tinha gente nova entrando. E esse cara novo, ele estava guardando o sábado, ou ele não guardava o sábado, ele preferia guardar a sexta-feira, ele preferia ir para a sinagoga no domingo. E os mais velhos estavam falando: olha, rapaz, não faz isso, tem que ser o sábado.
comida, olha, come isso, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Paulo está falando, gente, o reino de Deus não é sobre isso. Vocês não estão entendendo. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz. É paz. Se esforcem para ter paz um com os outros. É sobre isso. Sabe, gente, o reino de Deus, ele não fala sobre a gente ficar pregando costumes. Ele fala sobre a gente falar sobre a salvação. Sabe, sobre a salvação, sem julgamentos. Quem muda a pessoa é o Espírito Santo de Deus. Nosso trabalho não é ficar julgando pessoas, não. Nosso trabalho é orar por essas pessoas, ser um suporte para essas pessoas. A gente não vive com as pessoas. A gente não vive, sabe, a gente não vive junto. Eu queria, poxa, quem me dera poder morar com o pastor Mateus, aquela casa linda dele. A gente não vive junto, eu não sei qual é a rotina do pastor Mateus, eu não sei o que ele faz durante a semana. Então se ele às vezes chega, sabe, mal-humorado, bravo, quem sou eu para julgar? Não sei o que se passou por ele. O meu trabalho é promover a paz, edificação mútua, orar por ele, ser suporte para ele. Isso é fazer parte do reino de Deus. Vocês sabem o que é o reino de Deus? Afinal, o que é o reino de Deus? Resumindo, gente, o reino de Deus é o estabelecimento do governo de Jesus sobre o coração dos homens. O reino de Deus é sobre o governo de Jesus sobre o coração dos homens. Trata-se de remissão de pecados, salvação do perdido e fé no Filho de Deus. Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Vocês sabem que o rei Davi, ele fez uma coisa muito feia, né? Essa história é bem conhecida. Ele gostou de uma mulher, né? Engravidou essa senhora, casada, e para facilitar a vida dele, fez o quê? Fez o marido da mulher morrer na guerra de uma forma mais fácil. E ele foi duramente criticado pelo profeta Natã. Chegou com ele e falou, olha, vocês lembram dessa história, né? Tinha um senhor, 2 homens que moravam numa cidade, um tinha várias ovelhas, esse só tinha uma, que ele cuidava com muito carinho. Esse senhor rico recebeu uma visita e ele falou assim, não vou matar uma das ovelhas não, vou pegar a ovelha do único que tem uma ovelhinha lá. E matou a ovelha do homem. O rei Davi, cheio de fúria, se levantou e disse, que eu morra se nos fizer justiça com esse homem. Esse homem deve morrer. Que absurdo que ele fez. Que absurdo. O profeta Natã falou, Davi, eu estou falando de você. É de você, meu caro, que eu estou falando. Na hora ele falou o quê? Jesus, Senhor, pequei contra ti. Ele se arrependeu. E esse mesmo homem que fez essa crueldade de matar, destruiu uma família, gente. Davi destruiu uma família. Esse mesmo homem, ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Você fala, quê? Como assim? Como um homem com uma atitude dessa é um homem segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito. É um homem que se arrepende. É uma pessoa que se arrepende dos seus maus caminhos. Uma pessoa que volta atrás, que pede perdão, que engole o orgulho. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Não é uma pessoa perfeita, sabe? Uma pessoa sem problemas, não, nada disso. O Senhor, nessa noite, Ele busca corações assim, gente. Corações de pessoas interessadas em recomeçar,
Quem sabe você nessa noite, você não tem vivido o reino de Deus plenamente. O seu coração ele está dividido, com tantos problemas, tanta coisa acontecendo. Mas o Senhor nessa noite, Ele te trouxe aqui, nesse domingo chuvoso que você podia estar em casa, terminando de assistir Alemanha e Espanha. Ele te trouxe aqui para dizer: você faz parte do meu reino. Peça perdão. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus caminhos. Se você tem negligenciado a sua fé, se você tem negligenciado o que realmente é importante para a sua vida. Amém? Vamos louvar o Senhor.